Eu acredito que já deva ter acontecido com muitos de vocês ouvirem afirmações de pessoas como Hélio Couto, Neville Goddard ou quem estuda Abraham Hicks, afirmações do tipo que é muito fácil manifestar as coisas. E você, já tendo ouvido afirmações como essas, ao mesmo tempo você fica pensando, mas como assim é que é fácil? Eu faço os exercícios, eu pratico as meditações e é muito complicado. E fica mais complicado ainda quando acontecem as catarses na minha vida. Como assim é fácil? Mas aí é que tá. Nós sabemos que tudo que nós mentalizamos, tudo que nós manifestamos é concluído com o colapso da função de onda. A gente já entende isso, mas lembre que tudo que você atrai a partir do vácuo quântico. Então, quando essas pessoas falam que sim, é muito fácil você manifestar, o que você precisa entender é se tudo é manifestado a partir do vácuo quântico, a pergunta que você tem que fazer é o que eu tenho que fazer para me conectar com o vácuo quântico? Só que antes de responder essa pergunta, você tem que responder uma segunda pergunta, que é o que eu faço para entrar em fase com todo? Em outras palavras, o que eu faço para entrar em sintonia com Deus? E o que eu trago para você hoje aqui é justamente para te mostrar que quando eles dizem que é muito fácil você manifestar as coisas, você vai ver que realmente é. E o conhecimento que eu trago aqui para você hoje, ele está 100% em consonância com tudo que você já aprendeu aqui no canal. Presta atenção nesses nomes que eu vou citar agora: Iyengar Ramanujan, Albert Einstein, Nikola Tesla, Mahatma Gandhi. Eu pergunto para você, o que é que eles têm em comum? Você pode citar um monte de coisas, mas o principal e que é mais significativo que eles têm em comum é o amor, é a paixão profunda pelos seus propósitos. Se você ainda não entende muito bem sobre a questão do propósito, eu recomendo a você clicar aqui em cima à direita no card, que você vai encontrar nele um vídeo que nós fizemos onde nós falamos justamente sobre propósito. Você quer manifestar as coisas? Como o professor Hélio Couto diz, o que é que você está querendo? Casa, carro, apartamento? Isso é muito fácil, mas qual é o seu objetivo manifestando, por exemplo, um carro? Porque você realmente pode manifestar o que você quiser, a quantia que você quiser. Porém, a questão reside no pra quê. No que é que isso vai ajudar no seu crescimento e no crescimento da humanidade? É essa a diferença da pessoa que simplesmente começa a adquirir os conhecimentos relativos à lei da atração para conseguir as coisas egoisticamente ou simplesmente com o objetivo de alcançar o material, daquelas pessoas que estão 100% concentradas em viver no seu propósito. E só relembrando, propósito não tem nada a ver com você, eu vou cuidar bem da minha família, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto, que eu vou ganhar muito dinheiro. Não, eu repito, propósito está diretamente ligado ao crescimento da humanidade. Qual é a sua contribuição com a humanidade naquilo que você faz hoje em dia? Você deve sempre se fazer essa pergunta. Agora sim, eu vou voltar e repetir a pergunta que eu fiz. Todos esses que eu citei, Ramanujan, Albert Einstein, Nikola Tesla, Mahatma Gandhi, o que é que eles tinham em comum? Além de viverem no propósito, eles tinham a capacidade de conectar-se, como diz o professor Hélio Couto, em milésimos de segundo com o vácuo quântico. O Albert Einstein, ele afirma que a teoria da relatividade, com a sua fórmula, levou para chegar até a ele em torno de 1 segundo. Você que está me ouvindo agora, quando você faz o carregamento do seu celular, é por indução? Porque se o carregamento do seu celular é por indução, você deve isso a Tesla. O preço que Tesla pagou por deixar um legado para a humanidade foi muito alto. Mas você acha que ele estava preocupado com isso? Da mesma maneira, você acha que Gandhi estava preocupado em levar um tiro? Não, o que ele queria era trazer liberdade para a Índia.
E ele conseguiu fazer isso sem disparar um único tiro. Isso é propósito. Mas se esses homens, eles provam para você que é possível sim, como estar constantemente conectado com o vácuo quântico, então eu vou te dar um exemplo muito claro daquilo que a gente aprende com a mecânica quântica, onde se afirma o seguinte: são tudo ondas de informação. Então, se você quiser prosperar, se você quiser manifestar alguma coisa, é simplesmente o seguinte: conecte-se com o vácuo quântico e acesse a onda de informação correta. Então, em especial hoje, eu quero que vocês conheçam esse de quem eu não falei nada até agora, o Srinivasa Iyengar Ramanujan. Vocês já ouviram falar de meninos prodígios, de pessoas que fazem grandes feitos? 100% dessas pessoas conseguiram conectar-se com o vácuo quântico. E o que é que elas têm de diferente com relação a você? Nada. E o que é que elas têm de diferente com relação a você naquilo que diz respeito às capacidades e habilidades? Nada. Então, se elas puderam, você também pode. O Ramanujan, ele nasceu numa família pobre lá na Índia. Então, quando ele tinha 11 anos, para que você possa ter ideia, ele tinha mais conhecimento que 2 estudantes universitários da época dele. E os pais dele, por serem humildes, não tinham dinheiro para pagar a ele uma escola boa. Então isso é só que tem mais. Aos 13 anos, Ramanujan, ele começou a ler um livro que ele pediu emprestado, um livro sobre matemática. Veja, ele não tinha dinheiro para comprar o livro, então ele pegou emprestado o livro. E ele, apenas com esse livro, sem ter educação formal, ele começou a dominar trigonometria avançada. Aí você ainda acha isso pouco, pois ele criou seus próprios teoremas. Eu recomendo a você fortemente, para servir como inspiração para si mesmo, conhecer a história do Ramanujan. Como é que você pode fazer isso? De 2 maneiras. Existe um filme que trata da vida dele, que é fantástico. Quando você começa a conhecer a história dele, você vai ficar assombrado. Até o título do filme é sugestivo. O título é O Homem que Viu o Infinito. Mas como é que você pode assistir esse filme? Você encontra ele disponível lá na Amazon Prime. Aí você diz: poxa, mas eu não tenho Amazon Prime. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você assistir o filme completo, de graça, no YouTube. De tal maneira que quando você chegar ao final do filme, você vai chegar à conclusão que as limitações para você acessar o vácuo quântico só existem na sua cabeça. Então assistir o filme vai servir como uma ferramenta poderosa para você expandir ainda mais a sua consciência. E para cumprir uma promessa que eu fiz, eu vou responder agora a pergunta de um seguidor aqui do canal. No vídeo que nós fizemos sobre Bruce Lipton, ele fez uma pergunta muito importante. Se você assistir o vídeo, vai entender o porquê da pergunta dele. E ele pergunta assim: por que repetir a frase 3 vezes tocando no centro do peito? E a resposta é a seguinte: isso é o que em programação neurolinguística é chamado de âncora. Por exemplo, uma pessoa é insegura porque sofreu uma agressão emocional quando era pequeno, por exemplo. Então, aí essa pessoa cresce, chega à idade adulta e tem problema de falar em público. Então, no FT, a gente aprende a fazer o quê? Colocar uma âncora mental, aonde essa âncora vai começar a lhe dar a capacidade de vencer esse medo de falar em público. No FT, nós colocamos a âncora usando toques no seu próprio corpo. Então, o exemplo que nós demos no vídeo foi tocar no centro do peito, que está relacionado ao coração, que mentalmente e também na acupuntura está relacionado ao coração. Da mesma maneira que nós poderíamos usar a âncora em outras partes do corpo. Então, por exemplo, a pessoa que sente mágoa. A mágoa, ela gera uma energia que tende a ficar alojada nos pulmões. Então, nós aprendemos na acupuntura que nos ombros, um pouco abaixo das clavículas, nós temos um ponto
muito importante dos pulmões. E quando você ativa a âncora nessa região, nos ombros, nesse ponto dos pulmões, naturalmente você começa a trabalhar com a eliminação dessa energia que foi gerada pela mágoa. Entende? Então, a importância está na reprogramação mental. E por que 3 vezes? A neurociência ela já sabe que você não pode deletar uma programação que você recebeu, mas você pode fazer o quê? Sobrepor uma posição positiva, uma programação positiva a uma programação negativa que você tem. Isso você pode fazer. Mas a neurociência ela nos ensina que não tem como você instalar uma nova programação com um período de duração inferior a 21 dias. Existem pessoas que conseguem, mas isso é raro. Mas em média é 21 dias. Tem pessoas que levam até 90 dias, mas a base é essa. Então, tá entendendo? Agora, é claro que para a gente explicar como é que funciona o processo no FT para a colocação de uma âncora, aí já é complicado. Só dentro de um processo terapêutico, tá bom? Mas o importante é que a pergunta está respondida. E mais importante ainda, que vocês assistam o filme que trata da vida de Ramanujan, tá bom? Então eu espero que vocês tenham apreciado e absorvido o conteúdo do vídeo de hoje. Se ainda não conhecem o nosso Apoia-se, aqui embaixo na descrição você poderá encontrá-lo, começar a fazer parte dele. E caso deseje fazer alguma contribuição para o nosso trabalho, você encontra aqui aparecendo na tela o QR Code no nosso Pix e também aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E não se esqueça, não saia do vídeo sem praticar o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Assim, o YouTube vai passar a dar mais visibilidade e alcance maior do que o vídeo já está tendo, tá bom? E para encerrar, o meu agradecimento do fundo do coração por vocês estarem contribuindo para um crescimento tão maravilhoso do nosso canal. É por isso que eu me sinto tão orgulhoso de tê-los aqui fazendo parte dessa mente mestra. E agradecimento ao nosso seguidor que fez essa pergunta tão importante e inteligente. O meu desejo a todos de saúde, prosperidade e sucesso. Muita paz a todos. Narração por Eu Sou.